A Rose, podem orar por nós, para que neste momento nosso coração, nossa mente esteja cativa ao Senhor, né? Que a gente realmente se desprenda de tudo que é de julgamento humano, né? De nós mesmos, para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque tu és Rei, tu és soberano, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Sobre a vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Senhor, aquelas que serão depois também alcançadas pelo vídeo, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venhas trabalhar nas nossas vidas, venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos nosso coração à tua disposição, Espírito Santo, para que tu venhas falar conosco. Senhor, leva agora também, Senhor, cativo a obediência de Cristo, Senhor, a nossa mente, Senhor. Qualquer seta lançada que caia por terra em nome de Jesus, e que possamos nos concentrar, nos livrar, Senhor, de toda distração, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ser abençoadas, Deus, pela tua palavra, Senhor, e possamos aprender de ti, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos. Usa a vida da Carla, Senhor, como tu tens usado, Senhor, sempre, Deus. Esteja, Deus, em tudo, Senhor, em nome de Jesus, direcionando esta reunião. A honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Vamos lá então, meninas. Submissão. Duas irmãs, para me falar com as próprias palavras o que elas acham que é isso. Tudo bem, Grace? Tudo bem? A Bia já comeu? Glória a Deus. O Jorge também está nutrido, esse menino fraco? Opa, glória a Deus, né? Na casa, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a mulher de Provérbios 31, viu? Aquela que corre, que pula muro, que escala montanhas e volta e se veste a família inteira e pula e corre e não se cansa, que trabalha fora, tô brincando. Uma mulher sábia, né? Que edifica o lar, né? Gente, o que tu entende por submissão, Cá? Ô, Jesus, você tem certeza que eu falo? Fala porque já é uma preparação para o teu casamento, para o teu varão que em nome de Jesus está vindo. Ô, Jesus, aleluia. Uma proporção é a tua submissão como solteira a Cristo, né? Tá certo. Ei, Jesus. Então, quando eu penso em submissão, eu sempre penso duas coisas. A primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da obediência, sempre vem isso à minha mente, né? E quando eu penso em submissão referente a marido, né, que eu acho que é uma das coisas que eu acho que quase todas aqui são casadas, né? Eu escutei algo um dia desse que me chamou muita atenção, que a pessoa falou assim, ó, que submissão não tem relação com você ser menor que, mas tem relação com você entender a missão do seu marido para seguir com ele. Por isso que fala submissão. Então, qual é a missão dele? Né? E isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha escutado dessa forma. E aí eu comecei a refletir que quanto mais próximo da missão do seu companheiro, né, falando de marido e mulher, você tiver, mais fácil é para ti obedecê-lo, mais fácil é para você entender que ele é o cabeça da casa, que você está ali como auxiliador e por aí vai. Não vou falar mais não, Carla, senão eu falo demais. Você me conhece, você já sabe, meu Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vai ver 3 referências bíblicas que tratam exatamente isso, que a liderança, a missão é dada ao marido, né? Mas aqui nós temos 1, 2, 3 solteiras, Irene. Teu varão tá chegando também. Tu quer um varão, Irene? Nós vamos orar. Quer amém? Eu vi um amém ali, eu li um amém. A Lega não sei se quer, se não quiser, glória a Deus. A submissão dela está em relação ao Senhor, na mesma proporção, na mesma forma. Tony se empolgou. Eu espero a vez das irmãs, eu não tô afim de passar na frente de ninguém, não. Perfeito, perfeito, que assim seja, né? Que assim seja. Então, a tua submissão hoje é na condição de solteira perante ao Senhor, né? Perante aos teus pais, a gente vai entender o porquê.
Antes de a gente dar prosseguimento para essas 3 referências bíblicas, eu vou pedir para a Daia me dizer o que ela entende por submissão. Eu? Ah, meu pai. Ainda bem que o Pedro está em aula online. Eu entendo muito, quando me vem a palavra submissão, me remete muito à obediência. Agora, sim, tem vários termos, vários prós, vários contras, por aí vai, né? Mas me remete muito à obediência, ao estar junto em obediência, sim. Algo assim, por aí vai. Glória a Deus, isso mesmo. Obrigada, viu, mana? Só para eu não falar, porque a minha voz é muito chata, mas a gente vai pensar que seja um bate-papo. A Lucre tá até rindo de mim, tadinha. A Lucre vai se acostumar comigo, né, manas? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Submissão. Entenda que é um princípio bíblico. Bíblico é esse. É o princípio de obediência, de se submeter, de se subordinar, de estar debaixo de uma autoridade. É um princípio bíblico. Quando a Daia falou assim, ainda bem que o Pedro está em aula, não está escutando, seria bom. Porque, biblicamente, a responsabilidade do marido perante a esposa é tão séria, que se eles compreendessem um pouco mais sobre esta responsabilidade, seriam transformados, muitas condições familiares estariam diferentes das que nós estamos enfrentando hoje. Cobrado deles, é muito exigido deles. Não entendam que o papel de submissão da esposa perante o marido é um papel inferior, de inferioridade, muito pelo contrário. É um papel de caminhar junto, de coadjuntora, de ajudadora, é aquela que vai auxiliar a autoridade do marido como cabeça do lar. Só que vocês vão ver o quanto eles têm que se submeter à autoridade de Cristo como cabeça que morreu pela igreja, que se doou por ela, da mesma proporção como Cristo se submete a Deus, a autoridade de Deus Pai, mas de modo algum, Cristo é inferior a Deus Pai, muito pelo contrário. Olha, entendam? Tentem fazer um esboço aí na folha de vocês. O marido, princípio bíblico de autoridade do lar, ele é o cabeça, ele é o líder. Uma proporção vem Cristo, que é o líder do marido, e na mesma proporção, Cristo se submete à autoridade de Deus Pai. Cristo, participante da Trindade, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cristo, em algum momento, é inferior a Deus Pai? Não. Tanto é que, biblicamente, ele é enaltecido, o nome dele está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é Senhor, é Salvador. Cristo não é menos importante que Pai. Ele é Deus Trino, 3 em 1, na mesma proporção que a esposa não é inferior ao marido por ser submissa, por respeitá-lo, por estar debaixo da liderança dele e por estar debaixo da autoridade dele. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos autoridades e onde nós nos sujeitamos a essas autoridades. E é assim que funciona, é ou não é? Não tem que ter regras? E não tem que ter obediência, subordinação a essas autoridades em qualquer esfera da sociedade. Então, a gente vai ver em 3 referências bíblicas, o apóstolo Paulo instruindo a igreja, instruindo as esposas, instruindo as solteiras, instruindo as esposas com maridos descrentes, maridos não cristãos, instruindo pais, filhos, de como eles devem se tratar mutualmente em relação a esta submissão, em relação a esta liderança estabelecida por Deus. Então, olha só, vamos lá para a primeira referência, Efésios capítulo 5, do versículo 21, está aqui 22, mas a gente vai ler a partir do versículo 21. Se alguém quiser, pode ligar o microfone, tá? Porque como eu vou estar lendo meus rascunhos aqui, eu posso não ver a mão erguida, alguma coisa assim. Antes de a gente começar Efésios 5,
versículo 21. Olha o cabelo da Bia. Olha, coisa mais linda a franja, gente. O que é isso, meu pai? Olha ali. Glória a Deus. Anota essa frase aí que eu achei bem linda. Submissão é o chamado da esposa honrar e afirmar a liderança do seu marido. Submissão é o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando-o a exercer a sua liderança, a liderança dele e os dons que ele tem. Mais importante do que ele não. Ela só tem um chamado de Deus. Vocês conseguem entender biblicamente a nossa importância? A nossa importância de ajudar os nossos maridos. Eles precisam da gente. Não é, Lucre? Não precisam da gente? Né? Primeiro Deus foi lá e não criou o homem. Depois ele foi lá e não deu a Eva para ele. Eles precisam da gente. Então, nosso chamado como esposa, depois a gente vai aplicar para solteiras, nosso chamado como esposa para honrar e afirmar a liderança do nosso marido, ajudando a exercer a liderança dele e os dons que ele tem. Vamos lá, Efésios capítulo 5. Senão eu vou falar demais também, a Cá acha que fala demais. Meu Deus, e eu então? Só Jesus na minha vida. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Do 20, cadê, gente? Eu peguei a Bíblia menor que tem das palavras, não sei por que eu faço isso. As letrinhas desse tamanhozinho, assim, ó. A lê pra gente. Pode ler do 21 até o 28. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, olha só, vamos entender esse contexto bíblico aqui. É a carta, então, de Paulo para a igreja de Éfeso, tá? Nos versos anteriores, Paulo está fazendo... Está citando exemplos de submissão que nós devemos ter uns com os outros, né? Como resultado de uma plenitude divina, uma perfeição divina, e agora, nesses próximos versos, ele vai citar 3 áreas específicas de submissão, que a primeira delas é das mulheres, em relação ao marido, a segunda é dos filhos, que devem se submeter aos pais, e a terceira é do se submeter aos senhores. Como a gente falou antes, toda a sociedade, ela é prioridade e de submissão. É ou não é? Nós vivemos uma sociedade que a autoridade tem submissão. E há quem exerce a função de autoridade e há quem se submete a essa autoridade. Paulo aqui, ele está fazendo um apelo para a organização e para a piedade, para essa condição de organização. Tem obediência essa cabeça. Deus deu ao marido a condição de liderança, entenda isso. Lucre, posso te pedir a gentileza? O que foi, amor? É, amor. Pode falar, Lucre.
Não estou escutando nada. Não sei o que Ô, aconteceu. Jesus. Eu não escuto. Tava Não. escutando. Que adianta tossir nos cornos de vocês? Melhorou, Lucre? Tá participando. Agora, liga teu microfone. Voltou, agora voltou. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, no lar tem que haver a liderança que foi dada biblicamente ao homem por Deus, e tem que haver a obediência a essa liderança, a esse cabeça, que é a função da mulher. O homem foi criado em primeiro lugar e depois Deus criou a mulher a fim de dá-la ao homem. Não entenda isso como uma forma injusta de Deus. Entenda como uma forma protetiva de Deus para nós. Uma forma linda de Deus para nós. Pode ser que no teu interior, em algum momento, assim como eu, já relutei e achei injusto o que Deus fez. Mas como assim? Porque, primeiro, entenda que nós, para estar debaixo de uma liderança, assim como nós não nos submetemos à liderança de Deus na nossa vida, todas nós, sejamos casadas ou solteiras, não nos sujeitamos à liderança de Deus, à autoridade de Deus sobre as nossas vidas? A Lega, que é solteira, a Karina, que é solteira, a Irene, que é solteira, essas autoridades de Cristo. Da mesma forma, as casadas são submissas à liderança do marido. E Deus fez isso de forma protetiva, porque, na verdade, eles foram criados para nos proteger. Deles é nos tratar bem. E eles não podem nem sequer nos tratar de forma amargurada, diz a palavra de Deus. Então, na verdade, Deus nos exalta, nós mulheres, de tal maneira que Ele nos compara à igreja, à noiva. Não entenda submissão como algo injusto da parte de Deus, primeiro porque Deus é perfeito, soberano, absoluto, né? Ele é perfeito em tudo que Ele faz, e se Ele criou isso, minha irmã, entenda que o que Ele criou é perfeito, para uma finalidade perfeita. A existência dele é a perfeição. Ele não criou isso de forma à toa. Tem que haver uma organização dentro do lar, tem que haver uma organização dentro da sociedade, tem que haver uma organização dentro da comunidade de fé, tem que haver uma organização na igreja de Cristo. O homem é o cabeça e a mulher se sujeita apenas à autoridade e é uma ajudadora desta liderança. Nós não somos ajudadoras do ministério local, da comunidade de fé, onde nós congregamos e caminhamos como igreja? Não somos ajudadoras? Da mesma forma é no nosso lar, e aqui Paulo deixou muito claro que tem que haver uma organização dentro do lar cristão, tem que haver, há um apelo pela piedade no lar cristão, tem que haver uma forma, porque é muito fácil, a mulher, ela tem uma capacidade de organização, e em muitos momentos ela se sobressai em talentos sobre o homem, e a gente vai ver lá, vou deixar para o final, Provérbios 31, pode em muitos momentos a mulher se sobressair ao homem, mas jamais a liderança dele. Porque daí nós estamos ferindo um princípio de criação de Deus, um princípio de obediência, e sempre vai haver consequência desastrosa quando tomamos uma posição que não é nossa, quando exercemos uma liderança num casamento que não é nossa, quando exercemos até mesmo uma liderança no local onde já existe uma autoridade pré-estabelecida. Entenda que naquele momento a sua posição e a minha posição é de estar aquele papel, sujeita à liderança que foi dada àquela pessoa. Conseguem compreender isso? Que Deus, na verdade, criou isso de forma perfeita e não foi à toa. Olha só, achei uma frase bem interessante aqui. Tanto na ordem como no propósito da criação, Deus colocou o homem no lugar de autoridade e a mulher na posição de submissão. E submissão não é inferioridade. Aplica isso para a tua vida. Pode ser que em algum momento, cara, mas é tão injusta a mulher ser submissa ao marido. Por quê? Karen,
Se a palavra de Deus é perfeita, as escrituras são perfeitas. Se Deus criou desta forma, por que você está julgando que isto é errado? Por que você está julgando que isto não é correto? Se Cristo é o cabeça... Repete. Oi, amor. Repete a frase. Repito, falei rápido, né? Fala. Tem tanto na ordem como no propósito da criação, Deus colocou o homem no lugar de autoridade e a mulher na posição de submissão. Mas submissão não é inferioridade. Submissão não é inferioridade. E persevera no teu coração esse sentimento de que isso é injusto da parte de Deus, converse com o Senhor para que o Espírito Santo te mostre que não, que isto foi criado por Deus, que isto foi estabelecido por Deus, que ao homem a responsabilidade deles perante o lar é muito grande, que é muito cobrado dele. Entenda que Jesus, Cristo, é submisso a Deus Pai, mas de modo algum, em nada, ele é inferior a Deus Pai. Ele é Deus Trino. Ele é Deus. Mas Cristo foi lá e se doou pela noiva, morreu por ela. O marido, a Cristo, isso a Deus Pai. Agora a Deus Pai, jamais. Cruz de redenção foi perfeita. A esposa não é inferior ao marido. Ela só está na posição de entender que ele é o líder e ela está ali para ajudar, para contribuir. Continuarem sendo líderes, é a perfeição divina, a criação divina. Não se discute o que é bom. Da mesma forma que você, solteira, se submete, cada uma de nós, nosso relacionamento cristão, nosso relacionamento individual com o Espírito Santo, nos submetemos à vontade dele. Muitas qualidades. Nós, mulheres, Deus deu a nós muitas qualidades. Nós somos sensíveis ao Espírito. E em muitos momentos nós nos sobressaímos em dons, em talentos. Podemos ocupar uma posição que não foi nós. A liderança é do... Então, olha só, por que é bom ser submissa? Em alguns momentos, como eu falei, as mulheres elas podem se superar ao homem em devoção, em disciplina. Mulheres submissas ao marido, na mesma proporção que ao Senhor. Então, entenda assim, ó, o apóstolo Paulo está instruindo. A esposa tem que ser submissa ao marido como a Deus. É a mesma proporção, diz a palavra. Esse respeito. Então, se é na mesma proporção a Deus, se você se sujeita a Deus, a autoridade dele sobre a sua vida, e eu me sujeito a Deus, a autoridade dele sobre a minha vida, eu tenho que entender que o apóstolo Paulo aqui está me orientando, através dessa carta, e tem outras referências bíblicas, que eu tenho que, então, respeitar a posição de liderança do meu marido sobre a minha vida. Carla, essa posição quer dizer, então, que agora eu não tenho mais vento próprio, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais, entre aspas, boca para nada, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, porque a mulher que se sujeita ao marido, a mulher que estuda esse marido, a honra, a exalta, a trata bem, é uma troca, é cobrado, a responsabilidade deles é muito maior, minha irmã, é muito maior, é muito cobrado deles. Eles vão ser muito cobrados pelo Senhor pela forma como eles vão nos tratar, porque é na mesma proporção de Cristo por ter morrido pela igreja, pela noiva. Está me dizendo o Senhor na mesma proporção, na mesma intensidade, e o marido se submete, o marido dela morreu, doou sua própria por ela, é na mesma proporção. Não. Agora, a submissão da mulher quer dizer que ela não pode mais, então,
não vai, ela vai ter que botar a vontade dela, do marido, perdão, oi, Beleza, vocês que mandam. Oi? Então, continuando, quer dizer, então, agora que a submissão da esposa, quer dizer que, a partir de agora, então, ela não tem mais pensamento próprio, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, então, que ela tem que colocar a vontade do marido acima da dela, também não tem nada a ver com isso. Quer dizer, então, que agora ela tem que, por entender que é submissa, ela tem que ter receio, presta atenção nisso. Presta atenção nisso, porque agora o Espírito Santo me diz que há mulheres aqui que o que eu vou falar tem vivido isso. Quer dizer que, pelo fato de a mulher ser submissa, ela tem que viver com medo, com receio de falar aquilo que ela está sentindo? Não. Pelo contrário, você encontra no seu marido um protetor com quem você deve se abrir, com quem você deve compartilhar os seus anseios, com quem você deve compartilhar os seus medos, com quem você deve compartilhar os seus sonhos. Uma pessoa com quem você pode contar nessa caminhada de fé. E o que eu estou falando eu vou repetir, porque o Espírito Santo pede para repetir de novo, isso é muito forte. Quer dizer que eu, mulher submissa agora, significa que eu devo viver com receio ou com medo de me expressar, de mostrar as minhas vontades para o meu marido, porque então eu tenho que obedecê-lo em tudo? Não. Veja o seu marido como um protetor, porque esta é a função dele, proteger você. E esse protetor é justamente com ele que você tem que abrir o seu coração, que você tem que compartilhar os teus sentimentos íntimos, secretos, conversar com ele. Você tem que enxergar nele aquela figura que vai te amparar, que vai te abraçar, que vai te proteger. Você pode ter pensamentos próprios, você pode ter vontades próprias, só que você vai entender que a autoridade foi dada a eles. Eles são os líderes. Eles têm a responsabilidade da liderança. Mas você pode sim abrir o seu coração, você pode sim conversar com ele, expressar o que você está sentindo. Submissão não significa que você agora vai deixar de parar de pensar. Submissão não significa... E isso aqui agora é outro ponto muito importante que eu anotei que o Espírito Santo pede para eu compartilhar com você. Submissão não significa que você não deve tentar influenciar o seu marido conforme os princípios da palavra de Deus. Nós, mulheres, podemos influenciar de forma correta, entenda agora, de forma correta, conforme os princípios da palavra de Deus dos nossos maridos. Porque esta é a função de ajudadora, esta é a função de coadjuntora. Nós influenciamos, não do nosso jeitinho, porque nós queremos convencê-los de alguma coisa, não. Nós influenciamos os nossos maridos conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Porque a mulher sábia é aquela que, o quê? Santifica o lar, é aquela que paga um preço de oração pelo lar, aquela que tem uma intimidade, uma cumplicidade com o Espírito Santo, aquela que sente as direções do Senhor, é aquela que conversa com o marido, que vai ajudá-lo a identificar coisas que muitas vezes eles não têm identificado. Mas é aquela que não precisa viver com medo, é aquela que pode abrir o seu coração, é aquela que pode compartilhar os seus desejos, as suas emoções. Ela não é um burro de carga. Ela é a parte mais frágil somente do casamento e a parte em que ela se submete a uma liderança. Mas ela encontra no marido aquele parceiro, sabe? Aquele ajudador com quem ela pode se abrir. Aquela que, quantas vezes eu aqui, agora eu vou citar muitas coisas aqui do meu casamento, tenho recebido do Senhor algumas coisas que o Senhor tem me mostrado, e sento com o Elton e explico, amor, eu tenho sentido isso, o que tu acha? E quando não me sinto bem, sinto fraca, tenho os meus momentos de fraqueza, tenho os meus momentos de dificuldade, passo pelos dias ruins,
e vou correndo para o meu marido. Eu não estou falando demagogia aqui para vocês. Vocês podem algum dia encontrar meu marido na igreja e perguntar para ele se isso é verdade ou não. Vou correndo para ele. E agora tu vai botar a tua mão sobre a minha cabeça e tu vai orar por mim porque eu não estou bem. Eu vou correndo, sento no colo dele e digo, eu preciso de ajuda, tu é meu protetor e tu vai me ajudar, e agora tu ora por mim, porque hoje eu estou com muita saudade da minha mãe. Só que eu não posso passar por cima da liderança do meu marido. Mas quando eu identifico que algumas atitudes dele não estão direcionadas pelo Senhor, eu vou lá, sento com ele, e de forma branda, de forma sincera, de forma carinhosa, porque a gente ganha os nossos maridos pelo nosso posicionamento carinhoso, né? Amoroso, diz a palavra de Deus. Vamos conversar com eles para que juntos vamos orar e vamos compreender a vontade de Deus para o nosso lar. Veja o seu marido como este protetor. Não veja como um chefe que dá ordens e que você tem que cumprir. Veja como um cúmplice, um companheiro que recebeu um papel de liderança da sua casa, mas você está caminhando com ele lado a lado para ajudá-lo a entender a vontade de Deus para a vida de vocês. Não tenha medo, não tenha receio de compartilhar dos teus sentimentos com ele, de procurar ajuda. Eu corro, eu chego para o Eto e falo, amor, me ajuda, vamos orar. Nós estamos precisamos de uma orientação que nós devemos fazer. E eu corro mesmo, olha, se vocês viram, perguntem para ele. Não porque eu seja melhor do que alguém, vocês me conhecem em nome de Jesus, com muita humildade eu falo isso. É porque há um bom tempo eu compreendi a minha posição de estar submissa à autoridade do Elton aqui em casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho desfrutado do melhor do Senhor para o nosso casamento, porque eu entendi essa posição de liderança. Talvez você não tenha entendido até hoje, talvez você tenha que exercer mais, talvez você peça ajuda para que o Espírito Santo te mostre o que é essa posição de se submeter à liderança dele. E daí você vai experimentar e desfrutar do melhor do Senhor para o seu casamento. Amém? Então, só para continuar lá no versículo 23, né, de Efésios, a gente vai para outra referência bíblica, senão eu vou falar demais. Misericórdia, gente. Me perdoem, porque eu falo demais, Jesus. O versículo 23, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Eu acho o versículo 28 tremendo, né? Continua ali, que nós conversamos um pouco, mas o 28 diz assim, o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Naturalmente, o homem tem esse impulso de cuidar do seu próprio corpo, não é? De nutrir o seu corpo, de se vestir bem, de tomar banho, de se cuidar, de se alimentar. Então, qual é a proporção aqui que Paulo está orientando a igreja de Éfeso? O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. É a mesma proporção como ele cuida de si mesmo. É assim que ele tem que apresentar a esposa para Cristo. É assim que ele tem que proteger a esposa. Então, o marido, ele é um protetor da esposa. Ele é o protetor do lar. A gente tem alguns livros de estudos aqui em casa, eu achei interessante, a gente tem um livro histórico que diz que alguns naquela época diziam que Paulo, quando estava orientando desta forma a igreja de Éfeso, depois ele vai orientar a igreja de Colosso, né? Ele diz que Paulo, esse historiador, muitos consideravam ele um solteiro fanático e machista, que onde é que já se viu ele escrever isso, sabe? Só que está desde lá o princípio de tudo, lá no início de tudo, lá em Gênesis, a criação, como o homem criado em primeiro lugar, e em segundo lugar a Eva, em segundo lugar a mulher, que foi dada ao marido como companheira, e que deveria caminhar lado a lado, né? Foi retirada da costela. Isso já vem lá da criação.
Então, Paulo, de machista fanático, solteiro que não queria casar, não era nada disso. Ele escolheu por opção, né, ficar solteiro para se dedicar às coisas do Senhor, tá? Mas as instruções dele aqui neste contexto são instruções de princípio divino de autoridade. Há um princípio divino de autoridade é recusar, gente, parem para pensar nisso, próprio Deus. Quando você aceitar que a esposa tem que respeitar, obedecer e se submeter ao marido, você está, na verdade, se recusando ao princípio bíblico de autoridade de Deus sobre a sua vida. Recusar isso é recusar a autoridade do próprio Deus na sua vida. Presta atenção nisso, isso é muito forte. Deus vai exaltar a esposa comparando a igreja. Em momento algum ela é inferior ao marido, pelo contrário. Não se espera que a submissão da mulher comprometa a lealdade a Cristo, ela deve ser submissa em tudo, em tudo. Por que eu estou citando isso? Como é que é, Carlos, o comportamento da esposa quando o marido é descrente, quando o marido é não cristão? Como é que tem que ser isso? A gente vai ver uma outra referência bíblica. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. É ou não é? Nós temos algumas irmãs na nossa igreja que elas pagam o preço de oração. Algumas têm maridos não crentes, né? Mulheres de Deus, mulheres que têm dado testemunho, firmes, fiéis a Deus. Como é que deve ser o posicionamento delas quando o marido é descrente? Também Paulo está falando, se a situação for o contrário, quando o marido tiver uma esposa descrente também. Está lá em 1 Pedro. Espera aí, que é minha 1 Pedro, fugiu. Eu peguei uma Bíblia, para que eu fui pegar uma Bíblia com umas letras? Tudo bem, gente? Querem fazer uma laboral aí? Tá tudo bem? Eu só consigo ver a Ana agora. Alguém quer falar alguma coisa? Tá cansativo? Pode falar, Carla, tu tá chata, não tem problema. Não tem problema. Ô, Carla. Oi, amor. Deixa eu só falar uma coisa que tá me incomodando aqui. Ô, Jesus. Assim, ó, o que eu vejo muito das mulheres casadas, que elas, eu vou usar essa expressão, mas não sei se é essa, se queixam, tá? É porque você está explicando, e eu estou entendendo muito claramente, eu desejo um marido protetor, como você está falando aí e tal, eu oro para o Senhor para isso, mas o que eu fico me perguntando, e que algumas mulheres já falaram para mim, é assim, ó, como que eu vou falar algumas coisas para o meu marido? Como que eu vou me abrir para ele se eu não sinto que ele me protege? Se eu não sinto que eu sou importante para ele? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que isso é um grande problema das mulheres, entende? Elas não percebem no marido isso, assim como você tem com o Elton e tal, e eu tenho certeza que outras aqui também, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso me inquietou aqui, e é algo que eu escuto de várias mulheres cristãs, né? Que elas não se sentem à vontade para falar dos medos, para falar dos sonhos, porque elas não veem esse marido como aquele que cuida dela, como esse protetor, como você está dizendo. E aí? Amiga, eu te aumentei aqui no Zoom, o que eu fiz contigo? Calma, gente, tá me ouvindo agora? Aí eu vou tentar abordar esse assunto com uma outra pergunta. A gente vai ver biblicamente o porquê disso. O comportamento destas esposas para fazer com que os maridos mudem as atitudes deles perante elas. A gente vai entender o porquê disso. Como deve ser o procedimento da mulher cristã. Muitas vezes elas não têm esse retorno porque falta um posicionamento delas. Muitas vezes o marido retribui a forma como ele é tratado. Muitas vezes ele não retribui. Mas o conselho que nos é dado é que a nossa atitude seja amorosa, bondosa e que o nosso marido seja ganho muitas vezes sem palavras.
Tantas referências bíblicas há em Provérbios e em outros momentos que diz que a mulher ela não deve falar mais alto do que o marido. Quer dizer, agora, cara, para pensar comigo, eu não estou dizendo que ela não tem que ter vontade própria. Ela não pode ganhar o marido no grito. Quando você grita no seu lar, quando você grita com o seu marido, você está ferindo um princípio de autoridade bíblica estabelecido na palavra de Deus. Ele é a liderança. Você grita com Deus? Você argumenta de forma ofensiva com Deus? E por que você se coloca nessa condição para fazer isso com o seu marido? E aqui Paulo vai dizer que o marido ele tem que ser ganho muitas vezes pelo nosso comportamento, não por palavras, mas pelo nosso testemunho. Eu não vou ser boazinha com vocês, me perdoem. Eu sei que a condição, não estou dizendo que o meu casamento é o melhor de todos. Eu e o Elton, nós temos problemas, nós enfrentamos dificuldades. Não estou dizendo que eu seja um modelo de mulher cristã perfeita, eu estou longe disso. Tenho muito que aprender. Mas eu procuro olhar para a Bíblia, qual deve ser a minha conduta. De que forma eu devo agir para tentar mudar e tentar melhorar. Então, se eu identifico que o meu casamento não é um casamento conforme o padrão bíblico cristão, o que eu vou fazer para mudar isso? Será que eu vou olhar apenas para ele, para o meu marido e ver os defeitos, ou será que eu vou olhar para as minhas atitudes e ver de que forma eu posso mudar para ganhar o meu marido através do meu testemunho? Porque a mulher de Provérbios 31 é aquela que é elogiada por tudo que ela faz, é aquela que é reconhecida pela sociedade, não porque ela é uma super mulher, não porque ela é uma super heroína, não, porque ela ganha os da casa dela, os que estão ao redor dela, pelo comportamento amoroso, pela bondade dela, pela disciplina dela, pela responsabilidade de transformar o lar dela num ambiente agradável, acolhedor. Esta é a função da esposa. É aquela que trata bem o marido, é aquela que trata bem os filhos. Carla, mas poxa, para eles não tem que acontecer nada. Pelo contrário, minha irmã. Olha a responsabilidade deles. A responsabilidade deles é perante o Senhor diretamente. Eles não podem nos apresentar com mácula, com ruga, com mancha, com nada. Da mesma forma como Cristo morreu e se doou pela igreja. Essa é a proporção. Só que o que nós estamos fazendo para ganhar os nossos maridos? Como tem sido os nossos testemunhos, o nosso proceder em casa para mudar esta realidade? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a partir do momento que há mudança por nossa parte, os nossos maridos retribuem essa bondade, essa nossa conduta cristã. Eu entendo o que muitas mulheres, muitas irmãs enfrentam no lar. Não pensem vocês que eu já não passei por isso. Eu tenho 16 anos de casada. Eu já passei por muitos altos e baixos. Já passei por dificuldades. Houve momentos em que eu não compreendia essa posição de submissão por causa disso. Porque a partir do momento que eu fui compreender que a liderança não é minha, que a função não é minha, do Elton, as coisas fluíram, as coisas aconteceram, havia harmonia no lar, por eu compreender essa posição de autoridade dele sobre a minha vida. Por compreender que eu tenho que caminhar com ele, eu tenho que auxiliar ele a juntos nós buscarmos a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Aí eu te pergunto, mas como, Carla? Muitas vezes, a Karina fez essa pergunta, eu devolvo essa questão que ela levantou, questionando qual tem sido o testemunho, o proceder da mulher cristã no lar. Não fiquem bravos comigo. É a palavra de Deus. Oi, amor. Posso dar uma opinião? Por favor. Sabe que eu anotei várias questões, né, aqui, enquanto tu falava, e eu sou muito faladeira que nem tu, então vai ser difícil poder expressar tudo. Mas a gente está tendo algum sentir de Deus, e eu acho que isso vai em encontro com tudo que tu está ensinando, né, nesse momento. Eu acredito que também os homens, em seu momento, também
vão ter essa oportunidade de escutar, né, a sua responsabilidade. Eu vejo assim, como tu disse, não há melhor maneira de poder ensinar e de testificar que Deus fez alguma coisa, mais do que quando Deus faz em nós mesmos, né? Sabe que a gente também tem 16 anos de casado, né? E no primeiro ano, eu me lembro que eu fazia praticamente a vida do Paulo impossível. Porque eu venho da cultura muito conservadora, diferente, né? E, ao mesmo tempo, eu sou muito espontânea, né? Corro atrás das coisas, penso muito rápido, quando ele decidiu, eu já fiz e tudo mais, né? Só que uma vez eu fui falar com uma pessoa de Deus, né? Eu tinha uns 3 meses de casada e já queria divorciar. E aí, imagina, né? Não aguentava mais aqui. Então, tem esperança, né? Tem esperança. Tu sabe que o que aconteceu com nós, que eu fui falar com uma pessoa de Deus, e eu falei, eu estou orando para que ele mude. E essa pessoa me disse, mas por que tu não muda? Eu falei assim, mas eu sou a que está certa. E ele disse, não, quem recebe a luz é a que tem maior responsabilidade e é aquele que tem que viver e fazer diferente. Então, eu comecei a orar, mudei minha oração, que Deus me mudasse a mim. E as pequenas coisas começaram a fazer a diferença. Eu subia no carro, ele falava, bota o cinto né, no carro. Eu falava, não gosto. Ele disse, mas tu tem que botar. Eu falei, não gosto. E aí, um dia, ele subiu no carro e eu botei o cinto de segurança de uma. E ele olhou para mim e disse, o que aconteceu contigo? Então, essas coisas, e eu fiquei quietinha, né? Porque eu sabia que Deus estava trabalhando em mim. Eu acredito que nós, humanamente, a gente tem uma maneira de expressar tudo que a gente recebe. Se tu, como tu disse, né, que nosso marido nos cuida, nos guarda, tudo, né, que nosso protetor, ao mesmo tempo, ele tem uma responsabilidade enorme sobre nós, na autoridade que Deus delegou para ele. E eu comecei a me dar conta que se ele não faz o que eu quero e não faz bem as coisas, ele vai ter que dar conta para Deus. Uhum. Então, a responsabilidade dele é muito maior. Tipo, nós mulheres lavamos as mãos, né? Eu já tenho opinião, então agora tu vai dar conta para Deus. O que a gente tem que, às vezes, se impor, eu acredito, porque tem coisas que têm a ver com temperamentos, né? E a gente tem que respeitar. A maioria dos maridos são totalmente oposto do que a mulher é, né? Um gosta de rir, o outro não gosta tanto. O Paulo é mais lento, eu sou mais rápida, e tudo assim, né? Geralmente é oposto. Só que, na hora que a gente vai se dar conta que nós devemos nos impor, é quando está fora da verdade do princípio de Deus, né? Estou falando de mulheres cristãs, ao mesmo tempo, mulheres solteiras, porque se eu tivesse aprendido o que tu está ensinando hoje, quando eu tinha 20 anos, certamente eu começaria meu matrimônio de uma maneira diferente, né? Mas eu escutei depois que a gente já tinha se dado paulada e tudo, né? Então, aí complica a coisa. Só que nós, sempre que recebemos a luz, nós temos que colocar em prática. Exatamente. E eu sei que tem situações que são difíceis, eu falo porque eu já chorei muito, porque já paguei o preço, e hoje tu vê, tá numa boa, mas a gente já chorou anos atrás, a gente já pediu para Deus. E uma coisa que eu fazia muito era retrucar, entendeu, Carla? Falava um negócio, não, eu tinha que retrucar. E Deus me ensinou que, às vezes, agora eu sei quando eu posso falar com meu marido. Exatamente. Porque tu é teu marido. Tu sabe que, às vezes, ele não está numa boa, então tu vai falar certo assunto que complica, tu só vai piorar. Então, quem é casada tem que ter essa sabedoria da mulher virtuosa, né? Tem que ter essa sabedoria de quando falar, de quando... Mas, olha, eu anotei um monte de coisa, não vou falar mais, porque senão eu vou roubar teu tempo. Mas o que mais eu queria, assim, do Espírito, assim, marcar, é que nós estamos recebendo a luz. Então, nós, quando a gente desligue a câmera, nós vamos fazer diferente.
entendeu? Exatamente. Não como essa responsabilidade, senão, agora, por mais que me custe, por mais que eu queira pegar ele pelo pescoço, retorcer e tudo, Sim. eu estou sendo chamada por Deus hoje, e o Espírito Santo está falando por nós, que a gente tem que ser diferente. Então, a gente desliga a câmera e começa nas pequenas coisas, como eu falei, coloca o cinto, deixa o chinelo em tal lugar, cada qual sabe qual é a mania do outro, né? E começa a fazer agradado. Ao mesmo tempo que a gente faz essas coisas que são difíceis para nós, o homem começa a perceber que a gente se esforça. O Espírito Santo começa a obrar, e você não precisa nem falar com o outro que está orando para isso. O Espírito Santo começa a encaixar e todas as coisas se tornam naturais. Glória a Deus. Exatamente. Então, isso que queria acrescentar, e vamos deixar a folha para depois, outro dia. Ah, que bênção. Glória a Deus, Lucre. Obrigada por ter compartilhado isso. Amém. E é o dia a dia realmente, viu? Essa dica que a Lucre deu dos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Cada vez que você retruca, parece que estava me vendo nela falando de retrucar, né? Eu tinha um momento assim que a gente era nova e no início achava que a última palavra era nossa. Não. Quando a gente quer dar a última palavra, a gente está ferindo o princípio de autoridade. Quando a gente quer falar mais alto, né? É uma falta de respeito, a gente fere o princípio de autoridade, porque a gente não faz isso com o Senhor. Então, a gente tem que respeitá-los também, né? E realmente há um reconhecimento, né, Lucre? Quando nós mudamos o nosso posicionamento, há um reconhecimento por parte deles e há uma troca, né? Há uma unidade, há uma troca de valores, né? De princípios. Por falar nisso, entrou um homem muito bonito aqui na presença, um careca parecido com o Van Diesel. Vem cá, aparecer essa formosura toda, olha aqui. Olá, tudo bem? Ó, Deus que é pai, hein? Vai-te embora, hein? Agora até me falou perdi. formosura, eu fiquei esperando algo bonito, né? Agora levou a decepção. Olha a decepção aí, ó. Barbaridade. Van Diesel que nada, hein? Vai-te embora, hein? Barbaridade. Até me perdi aqui, me emocionei. Mas eu estava lá em 1 Pedro, capítulo 3... 1 Pedro, cadê, gente? Perdi mesmo a folha. Do 1 ao 6. Mais uma, aqui do apóstolo Pedro em relação à vida de casado, né? Aí eu não consigo ver ninguém. Aqui a Aninha lê pra gente, Aninha. Por favor, do 1 ao 6. Eu vou passar mais duas referências, eu queria finalizar na Mulher de Provérbios 31. Ela não pode, Carla. Oi? Ela não pode, não atrapalha a gravação. Eu esqueci, meu Deus, a Deia Siqueira, por favor, então. Ainda bem que vocês me ajudam, ainda mais no celular a pessoa não sabe fazer duas coisas. Deia, pode ler pra gente 1 Pedro? 1 Pedro 3, 6? Do 1 ao 6. Mulheres, sede vós igualmente submarido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Peraí, ideia. Só um pouquinho. Vamos ter que repetir esse versículo. Bem devagar. Anota aí. O 1 e o 2 e fala bem devagarinho, assim, ó, para entrar na nossa cachola, no nosso coração. Bem devagarinho o 1 e o 2. Vai lá, Ideia, por favor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, para o vosso honesto comportamento cheio de temor. Barbaridade, que soco no estômago. Agora continua. Seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestir, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ativaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus,
estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vos tornastes praticando o bem e não temendo da perturbação alguma. Glória a Deus. Eu vou até repetir. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, se sujeitar à autoridade dele, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, claro que aqui o texto é para não crente, mas qual é o comportamento meu e o seu como cristã? Ele seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. E depois, lá para frente, diz como é que deve ser o nosso comportamento, como é que eram as mulheres. Não, o texto aqui não está dizendo que eu e você, a gente não pode ficar bonitinha, né? Não pode se enfeitar, não é nesse sentido. Mas o apóstolo Pedro aqui está dizendo que o nosso marido deve ser ganho pelo nosso procedimento bondoso, amoroso, paciente, como cristãs no lar. Que isso é mais importante do que um adorno, é mais importante do que um enfeite. É isso que ele está querendo dizer, não que agora seja proibido. Embora a gente respeite as denominações que não tenham isso como doutrina. Tudo bem, a gente compreende. Mas que a beleza deve estar no nosso coração, no nosso procedimento, na nossa conduta. Então, quem convence eles, a Lucre falou uma coisa muito interessante. As atitudes, comece nas pequenas atitudes com você. Isso vai chamar a atenção dele. Isso vai refletir nessa troca de comportamento deles. Eles vão perceber que estamos agindo de forma diferente. E há um despertamento do Espírito Santo para que eles também sejam transformados. Não é pelo muito falar, o Espírito Santo que convence. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que o nosso comportamento é amoroso, bondoso, paciente. Essa é a nossa conduta como mulher cristã. Não é levantando a voz, não é deixando a última palavra, não é batendo o pé como se fosse uma adolescente teimosa, não é obrigando, pressionando a uma situação que você quer que não é direcionada por Deus. Quando você faz isso, quando eu faço isso, nós estamos ferindo o princípio de autoridade de Deus, não reconhecendo Deus também como soberania na nossa vida. E quando nós ferimos esse princípio de autoridade, quando nós não respeitamos esse princípio de autoridade estabelecido por Deus, tem consequência desastrosa. O que Eva fez? Passou por cima da liderança de Adão. O que aconteceu? Houve a consequência do pecado na humanidade, tá? Então é desta forma. Sempre há uma consequência desastrosa. Vamos avançar para Colossenses? Colossenses capítulo 3, o versículo 18. Queria que você anotasse também, que eu passei despercebido, a recomendação de Paulo para Corinto, para a igreja de Corinto, que é princípio, né, de autoridade do marido sobre a esposa. Anota aí 1 Coríntios 11, 13. 1 Coríntios 11, 13 diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo tem autoridade sobre o marido e o marido sobre a esposa. Todo mundo conseguiu compreender isso, né? Deus é o cabeça de Cristo, mas Cristo não é menos importante do que ele. Cristo tem autoridade ao cabeça sobre o marido e o marido sobre a esposa. Só que a esposa é exaltada pelo Senhor, considerada, comparada à noiva. Ela não é inferior ao marido, ela só está na condição de ser protegida por ele e deve reconhecer a autoridade dele no lar. Agora vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 18. Me perdi toda aqui, pulei tudo. Anotei tudo, tirei tudo, as coisas do lugar. Alguém já abriu em Colossenses? Espera aí, Filipenses. Eu fui pegar uma Bíblia nova, que as páginas são tudo grudadas. Colossenses 3, 18. Tudo bem, gente? É? Vamos lá, então. Viver bem com os outros. Quem que eu vou pedir agora para ler?
Quem pode ler para mim? A Grace pode ler? Ela está com a câmera desligada. Para mim aparece desligada aqui. Ou a Taninha. Quem é melhor? Eu leio. Oi, Taninha. Lê para a gente, amor. É 3:18, né? Mas assim, ó, vamos ler. Poxa, então, 18 e 19? Tá. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. A minha diz assim, ó, esposa, a minha versão, né? Obedeça ao seu marido, se sujeite ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Olha só. E o 19, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Cada vez, acompanha isso aqui comigo, minha irmã. Cada vez que há grosseria por parte do marido, o Senhor tem visto. O Senhor tem acompanhado. E como a Lucrécia falou, muito bem dito por ela, há uma cobrança do Senhor sobre a vida deles. Porque nós somos a parte frágil. Nós somos comparadas à noiva. Nós somos comparadas à igreja. Eles devem nos proteger. Eles devem nos amar com toda a intensidade do coração deles, porque a proporção é a mesma de Cristo, de ter morrido pela igreja para salvar a igreja. Se houver grosseria, se não houver amor por parte deles, pode ter certeza, minha irmã. Assim como é cobrada de nós a tal submissão, é cobrada deles também. A responsabilidade deles é muito grande de nos tratar bem. É deles. Só que agora, depois desse estudo, não pega essa parte só que da gravação e vai dizer, não, a Carla disse que é isso, não. Ele vai retribuir o seu carinho, ele vai retribuir a sua bondade, ele vai retribuir a forma como você vai tratar ele. Há uma troca. Primeiro a gente analisa o nosso comportamento. Amém, gente? Mas daí eu só queria passar rapidinho assim, o 20 que diz assim, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. E pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E depois vem a submissão dos escravos, né? Perante aos seus senhores, perante aos seus donos, né? Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. Grava essa parte B do versículo 22. São com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. É assim que nós temos que reconhecer a liderança dos nossos maridos. Por causa do nosso temor perante o Senhor, isso deve ser uma coisa voluntária do nosso coração. Não por obrigação. Comece a olhar ele como aquela pessoa que deve te proteger, como aquela pessoa que deve te amar, que deve cuidar de você, que deve te valorizar. E daí começa a chamar a atenção dele através dos teus gestos, das tuas atitudes com bondade. Se sujeitando a ele. A Lucrécia deu um exemplo tão simples, mas em outras coisas podem acontecer no nosso dia a dia no casamento. A questão do cinto de segurança. O marido pedia para botar o cinto de segurança. Não quero. Vai cair um braço se colocar o cinto de segurança para haver paz no lar? Por exemplo, meu marido, meu abençoado de Deus, há 16 anos, ele deixa a toalha molhada, amontoada, né? No box do banheiro. Eu já falei, eu já briguei, assim, a gente já passa por tantas fases, assim, mas para quê? Hoje, sabe, ele consegue ver que aquilo ali me incomoda, eu não falo nada, eu vou lá, muitas vezes dou um retruco, eu vou lá, com a paciência, com amor, tiro a toalha, aí ele me vê uma, duas vezes, daí chega na terceira vez e diz, ele é verdade, né, amor? Eu tenho que tirar a toalha daqui, né? Tá vendo, gente? Nas pequenas coisas, assim, é tão fácil a gente viver em paz, a gente não pode complicar, porque daí a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Como se a gente também quisesse fazer isso com Deus. Quantas vezes a gente quer impor as condições para Deus e fere o princípio de autoridade dele sobre as nossas vidas? É na mesma proporção. Agora vamos para Provérbios 31. Tudo bem? Querem fazer uma laboral? Estiquem o pescoço assim, ó. Aqui, ó. A mão.
Quer fazer um xixi? Eu espero. Tomar uma água? Tudo bem? No pescoço, assim. Ó, Taninha, assim, ó. Respira fundo, que agora vem mais ainda de Provérbios 31. Eu já me estiquei aqui no que deu, cara. Esticou? E o Davi já ficou todo embolado num canto, já voltou para o outro. Ele estava bem agitado, agora deu uma acalmada. Antes de tu entrar em Provérbios 31, eu só queria comentar uma coisa, para a gente também não tomar tempo, né? Essa questão da submissão, né, que pega tanto para as mulheres, no sentido de que eu realmente acho que, né, a gente resiste e que muitas vezes é falta de conhecimento também, né? E a Bíblia nos orienta também a isso, né? Porque muitas vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras, né? Então, por isso o Senhor também deu a direção para esse encontro essa noite. Mas, na questão ali, que hoje nós estamos aqui ouvindo, né? E eu acho que a parte que pega bastante também entra agora em Provérbios 31, é que assim, ó, nós estamos falando hoje aqui, ouvindo para esposas, né? Então, eu realmente acho que os maridos, eles também não têm tanta orientação com relação a isso, né? Então, muitas vezes, eles erram também por falta de conhecimento, né? Porque se os maridos tivessem essa posição, soubessem a questão da cobrança, né? Nós lemos a parte ali da esposa em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, mas o versículo 7 é muito forte, né? Fala que se os maridos tratam a esposa, não trata bem, interrompe as orações. Olha só como Jesus, através, né, do apóstolo Pedro, ele fala de uma forma muito forte para os maridos. Então, não é para nos causar indignação, assim como não é para causar rebelião no lar. É para realmente, né, a gente seguir aquilo que o Senhor nos conhece. A gente não tem como desligar a câmera aqui e, vou mudar o mundo amanhã aqui em casa. Não, mas realmente de ter essa consciência de ser uma constância. É o início de uma mudança que vai nos trazer benefício, que não vai ser da noite para o dia. Nós não vamos chegar à mulher de Provérbios 31 amanhã. A não ser que o Senhor nos capacite de algo assim tremendo, mas eu não creio que seja assim. O que vai acontecer é um dia a gente não reclamar da toalha, daí o outro dia colocar o cinto, né? Porque na hora que a Lucrécia falou do cinto, eu me lembrei de uma coisa muito boba que o Tom fala para mim fazer, que eu não consigo me lembrar. E é uma questão de hábito. Minha mãe fazia assim, eu faço da mesma forma, só que a mãe dele fazia de outra. Então, exato. Ele, aqui em casa é muito assim, eu faço a comida, quando eu faço, ele lava a louça. E isso é bem, bem pacificado, assim. Ele fala que é a vida dele, porque é sempre ele que lava a louça. Só que daí, por exemplo, eu estou descascando ali a cebola e eu deixo ela no cantinho da pia. Tiro da pasta, ele deixa no cantinho da pia. Para quê? Porque na minha cabeça, se eu for lavar a louça, antes de lavar a louça eu sei onde está. Eu vou pegar aquilo ali e botar no lixo. Só para mim não mexer no lixeiro na hora que eu estou fazendo isso. Só que eu sempre esqueço de jogar antes de lavar a louça. Aí quando ele vai lavar a louça, ele... Amor, tu deixou a casa aqui. Sabe? E aquilo... Eu falei, amor, eu não tenho mais nem o que te dizer, porque eu realmente não consigo lembrar. E aquilo eu comecei a pensar, falei, meu Deus, onde é que eu vou anotar? Hoje eu comprei um quadrinho de avisos numa lojinha hoje. Oh, Deus! Branco, eu falei, meu Deus, eu vou botar aquilo em algum lugar para me lembrar. Eu tenho que fazer aquilo, porque irrita ele, entendeu? Mas agora ele já está na resiliência que nem a Carla ali. Ai, amor, você esqueceu de novo. Entendeu? E nós somos assim, só que nós temos mais a tendência de quando somos nós que erramos, a gente é mais tolerante, quando são eles menos, né? É verdade. Só para a gente não ficar com essa questão de que é algo ruim, não é. É algo bom da parte de Deus, é algo que tem que ser exercitado, tudo. E que também eu creio que o Senhor vai dar oportunidade para eles, né? Imagino que quando, enfim, melhorar a questão da pandemia, a gente pode retomar os cursos ali, tanto de mulher única quanto homem ao máximo, para que eles possam aprender a questão de autoridade espiritual, de tantas coisas que eles precisam ter conhecimento e que muitas vezes, talvez, eles estejam passando por coisas difíceis na vida, também porque são cobrados, mas nem sabem porque são cobrados, assim como nós, né? A gente trava a bênção de Deus na nossa vida,
porque nós estamos sendo cobradas por algo que a gente não está se atentando por falta de conhecimento ou por ignorar alguma coisa que a gente já sabe que tem que fazer. Exatamente. Então, Exatamente. eu acho que essas questões assim, são bem sérias, mas hoje, como o foco é tratar a nós, né, as mulheres, né, por isso que parece que está sendo pego mais leve com a parte dos homens, né? As mulheres sempre se sentem bem injustiçadas. Mas se você ler o restante dos textos que nós lemos ali, o Senhor também, os deveres conjugais, sempre fala para a mulher e fala para o homem. Sim, sim. Ele, na verdade, Rose, o Senhor, ele é tão perfeito em tudo, na criação dele, nesse pré-estabelecimento de submissão, né, de autoridade e submissão, que ele equilibra as coisas, né? Ele dá o papel de liderança para o homem, não para a esposa, ou seja, ela não pode liderar, é ele que lidera, mas, ao mesmo tempo, ele exalta a mulher na condição de noiva de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, filho, entende a posição da esposa no lar, assim como a minha noiva, e ela tem que ser o quê? Tem que ser apresentada para mim de forma imaculada, sem mancha, pura, porque eu me entreguei a ela. É claro que, em nome de Jesus, eu creio para que os homens tenham este momento também, como a Lucre falou, de entendimento da palavra, né? Tu citou o profeta, quando diz o meu povo perece por falta de conhecimento, que realmente, à luz das escrituras, eles sejam transformados, e lares sejam transformados, né? Porque realmente a gente não é inferior a eles, pelo contrário, o Senhor nos exalta como noiva, como igreja dele, né? E nós devemos ser amparadas, protegidas, amadas. Só que nós temos que entender que eles são autoridade sobre nós, assim como o Senhor Deus é autoridade sobre as nossas vidas. Muitas vezes a mulher que não consegue entender esta posição é uma mulher que tem dificuldade de se submeter à autoridade de Deus na vida dela, e a autoridade e a vontade de Deus para a vida dela, e ela fica relutando contra esta vontade. É aquela que não se deixa ser trabalhada pelo Senhor, é aquela que não se deixa ser confrontada com um caráter transformado por Deus, é aquela que reluta, que segura, que quer tomar as rédeas, que quer controlar a situação. Que entende essa autoridade de Deus sobre a nossa vida é a mesma autoridade dos nossos maridos sobre nós, e é bênção quando a gente se submete. É questão de obediência, a Karina começou falando isso, é bênção. Entenda, irmã, se até hoje você não conseguiu enxergar com estes olhos, entenda que o princípio de autoridade e submissão estabelecido por Deus é bênção. É bênção. E tudo que Deus faz é perfeito. Glória a Deus, Rose, por você ter citado esses exemplos aí. E eu creio que mudanças acontecerão, né? Mudanças acontecerão em nome de Jesus. Vamos agora para Provérbios 31. Alguma irmã gostaria de acrescentar alguma coisa? Nós temos uma proposta, a gente não vai se estender muito em Provérbios 31, mas é importante para a gente ter ela como referência, como modelo de mulher cristã. A Grace está rindo lá, o Jorge escutando, né, Jorge? Jorge, olha, Daniel Craig, tu cuida, Daniel Craig, porque olha, Jorge, o negócio é mais embaixo com tu, meu sobrinho que fala, Dinda, eu vou fazer isso para tu. Falei, misericórdia, não faz não para tu. Vamos lá para Provérbios 31. Jorge, escuta que Deus está falando contigo, Jorge. Tô brincando. Provérbios 31. A Rose Rita se acaba lá. Isso. Oh, meu Deus. Eu tô com uma Bíblia aqui, que eu não sei porque que eu peguei ela. O sangue de Jesus é poderoso. Olha só. Se eu mostrar, eu me confundi de Bíblia. Eu peguei uma Bíblia que eu tenho de estudo aqui em casa, que tem os apócrifos junto. E daí eu tenho mais livro, né, do que a nossa. Vamos lá.
A mulher de Provérbios 31, a partir do versículo 10. Eu vou pedir... Quem é que vai ler para a gente? A Letícia pode ler, não? Tá gravando? Quer que eu leia? Quero, mana. Tu tá na minha frente, por favor. Que mulher é essa que corre montanha, escala montanha, pula corda, vira estrelinha, faz as compras, veste a casa inteira, alimenta multidões, é feliz e tem um sorriso no rosto? Tô brincando. Amém. Vamos ver que mulher é essa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. Dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Gente, eu não sei vocês, mas não dá um negócio aqui na boca do estômago, assim, ó. Respira fundo comigo, Taninha. Solta os ombros aí. Porque ali quando ela faz coberta e usa roupa de linho, eu já cansei já de tudo que ela fez. Que mulher! A Rose tá rindo. Ai, eu vejo assim olhares preocupados. Eu vejo assim. Nessa hora tá o Jorge. É verdade, tem que ser assim do lado, né? Misericórdia. Jorge, vai lá ficar com a Bia. Ai, mano, eu não sei vocês, mas chega essa hora assim, ó. Eu levo uma esbofeteada assim, ó. Na alma, sabe? Tão grande. É ou não é? Mulher de Provérbios 31, ela não está ali à toa na palavra do Senhor. A sabedoria, nessa coletânea de dizeres sábios, que é o livro de Provérbios, ela é retratada através da mulher. E o capítulo não encerra no exemplo de mulher virtuosa à toa. Não é à toa que está esse modelo de conduta de mulher cristã, esse modelo de esposa ideal, esse modelo que deve ser seguido, que deve ser imitado, não é à toa. Nós, mulheres, o Senhor nos deu a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O Senhor nos deu essa capacidade. Tem algumas meio atrapalhadas, como eu, mas a gente tem a facilidade em algumas áreas, né, dificuldade nas outras, e glória a Deus, a Tânia sabe fazer crochê e põe aquelas mesas todas lá, e essa mulher é aquela que faz lã, tecido, não se cansa, e meu Deus, e olha só Jesus, porque eu sei botar uma mesa com prato, garfo e faca, né? Mas a mulher de Provérbios, a Rose, a mulher de Provérbios 31 é aquele exemplo a ser imitado na conduta cristã, no procedimento, na sabedoria dela. Qual é a condição? Qual é a condição que finaliza o versículo? A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, ela será elogiada.
Agora, vamos analisar um pouquinho, rapidamente. Eu sei que o nosso tempo está encerrando, mas a gente tem que meditar um pouquinho na Provérbios 31, nesse modelo de mulher. A gente sabe que, não sabe até que ponto essa autoria do rei Salomão ou não, mas vocês sabiam que Provérbios 31, ele é um poema, é um belo poema, né? Faz parte dos livros poéticos, com 22 versículos sobre a forma de mulher exemplar, que foi divinamente deixado para mim e para ti como exemplo a ser seguido. E essa esposa, ela é apresentada por um ponto de vista masculino, é ou não é? O homem não está exaltando a mulher? E a identidade dessa mulher é representada, essa identidade é definida pelo papel dela na família. É aquela que tem a capacidade de administrar, de cuidar, de nutrir, de analisar as necessidades, de observar as necessidades de cada um. É aquela que consegue deixar o ambiente familiar agradável. Aquela que consegue cuidar de forma calorosa o ambiente familiar dela, ao ponto de o marido correr no final do dia para ficar em casa com a família, com os filhos, porque há prazer, há deleite naquele momento. Ele quer ficar com a família, com a esposa, com os filhos. É isso que tanto a palavra de Deus preza, esse ministério familiar, essa atenção, esse cuidado que o marido também tem que ter no lar. Então, uma boa esposa é aquela da mulher de Provérbios 31, uma boa esposa é aquela que é responsável, aquela que é capaz, aquela que é trabalhadora, aquela que é confiável. E daí, né, diz uma parte do verso, tudo isso que ela faz, tudo que ela faz, quem pode encontrá-la? Aí, esse exemplo de mulher, ela é representada por um homem, e ele diz, quem pode encontrar essa mulher? Aí o verso 10 diz assim, o seu valor é incalculável. Analisa comigo, medita comigo nisso. Olha o reconhecimento das qualidades desta mulher. Sabe o que é um marido reconhecer as tuas qualidades perante as pessoas? Olha que uma coisa incrível, uma coisa, eu acho assim maravilhoso, quando vem um marido e diz, não, a minha esposa cuida de mim, a minha esposa cuida dos meus, é uma excelente mãe, né? Ou no seu trabalho, você que é solteira, que você tem que se dedicar às coisas do Senhor, né? Você que está esperando o seu varão, Irene e Karina, né? A Lega quer ceder o espaço dela para as outras antes. Mas você que está esperando o seu esposo, como a Lucre falou, glória a Deus que hoje você está sendo instruída de como deve ser a procedência, né? Mas quem pode encontrar esta mulher? O seu valor é incalculável. Provérbios 31, ela cuida da sua família, cuida dos seus empregados, e a sua família depende da provisão, da organização, olha só, e da previsão dela em relação às necessidades da família, porque é aquela que vê que, meu Deus, né? Vai fazer lã e acorda de madrugada e não deixa a lâmpada se apagar, e como eu te falei, vira a estrelinha, tá com um sorriso no rosto, bela, linda e formosa. Então a família depende dela, porque ela vai fazer o bem-estar, ela vai prover o bem-estar familiar. E quando isso acontece, a influência da mulher de Provérbios 31, ela se estende para a sociedade, ela é reconhecida pela sociedade, ela é reconhecida pela sua família, ela é reconhecida pelo seu marido. E a mulher de Provérbios 31, ela emprega os seus dons no mundo até dos negócios, a gente vê, ela é reconhecida, os dons dela é empregada até no mundo dos negócios. Agora, qual é o segredo do sucesso da mulher de Provérbios 31? É o que a gente viu lá no final do versículo 30. O segredo qual é o temor do Senhor. A mulher de Provérbios 31 é aquela que teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. É a mulher que teme ao Senhor, é por isso que ela é virtuosa, por isso que ela é um exemplo de esposa ideal, porque ela é valorizada. É aquela que está atenta às necessidades do lar e de forma harmoniosa prover tudo o que é necessário. Carla, como assim? É difícil? Eu sou uma só para tudo isso? Não. Deus nos deu capacidade para administrar tudo isso.
Busque no Senhor graça, sabedoria, condição. Pede para o Espírito Santo. Estou meio atrapalhada, Espírito Santo me ajuda. Me ajuda a ser esse exemplo de mulher ideal, a ser esse exemplo de esposa ideal, a ser essa mulher de Provérbios 31. Me ajuda, eu que sou solteira, Senhor, a estar sujeita à tua autoridade sobre a minha vida, e quando eu for casada, ser esse exemplo de mulher ideal. Não está conseguindo sozinha, não reluta com as tuas forças. Aceite a condição de autoridade do seu marido sobre a sua vida. E busque no Espírito Santo a condição de ser essa mulher de Provérbios 31, e ele vai te ajudar. Está cansada? À toa, porque é só pedir ajuda para o Espírito Santo. Buscar essa sabedoria do Senhor, buscar essa intimidade do Senhor. Carla, mesmo assim não estou conseguindo sozinha, procure uma irmã na fé para te ajudar a caminhar contigo, para orar com você. Não faça as coisas do seu jeito, não relute, não exerça uma liderança que não é sua. Não vá ferir o princípio de autoridade divina estabelecido para mim e para você, porque tem consequência desastrosa quando isso acontece. Para finalizar, a sabedoria em Provérbios é resumida e representada, todo Provérbios, né? Todo livro poético, essa coletânea aí de pensamentos, de instruções para os jovens, né? Ela é representada por uma mulher, se você parar para pensar. Você lê Provérbios inteiro. E essa coletânea, esse resumo de pensamentos, termina nesse poema lindo, que é a mulher de Provérbios 31. E esse conjunto de diretrizes finaliza uma figura, né, uma referência para a minha vida e para a tua vida, de uma mulher exemplar que todas nós temos que imitar, que todas nós temos que ter como referência para a nossa vida. Analisa depois, lê com calma, conversa, na tua intimidade com o Espírito Santo, e diz: Espírito Santo, preciso de ti. Não reluta contra o princípio de autoridade deles sobre nós. A responsabilidade é deles. Entenda, eles são os líderes. Eles são o cabeça e ponto final. Assim como estão sujeitos à liderança de Cristo. Só que fica tranquila, tá? Porque deles é cobrado muito mais do que nós. E eles vão ter esse momento de conhecimento da palavra, de crescimento. Não se sinta desvalorizada pela sua posição de submissão. Muito pelo contrário. Entenda como uma proteção, amor de Deus para a minha vida e para a tua vida. Cuidado dele para a nossa vida, porque nós somos comparadas à noiva. Nós somos comparadas à igreja. Amém, gente? Glória a Deus. Tá todo mundo aqui comigo, eu já não consigo mais ver ninguém. Sumiu todo mundo, só tá a Grace comigo, a Rose e a Taninha. O resto, todo mundo saiu da minha frente. Eu não vejo mais os rostinhos de ninguém. De ninguém. Eu sei que tá comigo a Déia, a Lega, a Daia, a Lucre, a Irene, a Karina, a Letícia, a Aninha. Tá todo mundo. Eu queria ver vocês. Mas glória a Deus que deu tudo certo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou escolher 3 pessoas para, em 1 minuto, me dizer o que a palavra falou mais forte. Pode ser? Aí eu vou convidar a Déia Siqueira para comentar com a gente o que falou mais forte com ela, para a gente orar e encerrar. Olha, foram tantos pontos, né, que hoje realmente o estudo ele bateu sem rebater, mas amém, né? Nós aprendemos. E o que mais me pegou, que eu já venho lendo há algum tempo, é ser a mulher de Provérbios 31. Eu sou meio ligada no 380, né? Mas essa mulher aqui, pelo amor de Deus, ela tinha um gás que só o sangue. E o que mais me chamou atenção é que ela fazia tudo com alegria, né? Ela estava sempre feliz, ela não estava cansada. Usava maquiagem, né? Não tinha adereço, não tinha essas coisas. Não. Porque nós, quando estamos cansados, a gente passa um pozinho, né? Para tirar as olheiras, né? Dar uma batidinha para acordar. Estava sempre disposta, sempre servindo com alegria. Então, eu peço sempre a Deus a sabedoria para ser como essa mulher. Eu também.
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para... A Letícia pode falar? Não. É a Aninha que está gravando? A Lê pode falar? Oi. Oi. Tudo bem? Difícil falar, né? Tudo bem? Então, o que a Andrea falou ali foi a mesma coisa que mais pega para mim. É ser como essa mulher virtuosa de Provérbios 31. É conseguir ter todas essas qualidades, né? Tá sempre perceptível, na realidade, ao que a nossa casa precisa. Que às vezes a gente não está entendendo, né? O que o marido está precisando, o que os filhos estão precisando. Às vezes a gente se coloca em primeiro lugar e esquece, né? Do resto, que a gente precisa servir um ao outro. Então, eu tenho pedido muito para o Senhor me ajudar a estar atenta ao que o meu lar está precisando, né? Porque às vezes a gente está orando, mas não estamos fazendo, né? E a gente sabe que não adianta a gente conhecer a palavra, estar orando, mas não ter a atitude, não mudar de atitude. Então, eu tenho pedido muito para o Senhor e vou continuar pedindo, né? Até Amém, Jesus eu voltar. também. Eu Amém. também. Glória a Deus. Amém. E a Taninha pode falar também? Só para contribuir. Eu não consigo ver. Na verdade, eu acho que é as mesmas coisas, né? Que acaba falando mais com a gente, é isso mesmo, assim, dessa virtude, né? Da sabedoria, falar as palavras certas na hora certa, saber falar, né? Eu tenho mudado bastante, mas por muito tempo, eu tô 10 anos casada com o Jô, né? Mas por muito tempo eu era muito controladora, então eu queria fazer tudo. Às vezes até conseguia, mas aí eu ficava muito brava, descontava muita coisa nele, porque eu via que, meu Deus, só eu fazia e ele não fazia nada. Então, eu já tenho mudado bastante, mas essas características também de um ser, que nem a Lucrécia falou, de ser muito diferente do outro, né? Isso também pegou muito no nosso casamento. E eu sinto que aos pouquinhos o Senhor tem limpado, assim, tem feito de mim exemplo para ele, até porque ele não está firmado, né? Agora, então, assim, antes eu brigava com ele, chamava atenção de uma forma rude, e isso não estava adiantando. Então, eu entendi que é o meu testemunho que vai fazer com que o coração dele, né, se amoleça e se volte novamente para o Senhor. E eu sei que é esse processo, né? Então, tenho orado para que o Senhor, na verdade, estava orando para que o Senhor viesse, né? Ele via ter um encontro com o Senhor, mas eu nunca orei nesse sentido, de repente, o Senhor tratar algo em mim que pudesse, né? Se mostrar de uma forma boa para ele. E talvez seja isso que eu esteja precisando. Então, acho que isso foi que falou bastante no meu coração, assim, das minhas atitudes, né? Eu com certeza hoje sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era no início, mas talvez tenha coisas pequenas ou grandes que eu não perceba, que possa estar melhorando e edificando cada vez mais a minha casa e o meu casamento. Então, me fez refletir bastante, e eu tenho certeza que isso, a curto ou a longo prazo, vai fazer a diferença aqui dentro de casa. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E Deus é contigo, viu, Taninha? Deus é contigo, viu? O Senhor vai te honrar, porque é bíblico, né? Esse teu posicionamento, então, ao princípio bíblico de honra sobre a tua vida, viu? Pode ter certeza. Conta com a gente, tá? Glória a Deus pela tua vida. Eu fico feliz, porque se alguma irmã quiser falar alguma coisa, eu fico muito feliz no sentido de que ninguém aqui se acha inferior, né? Eu não sei as demais, se quiserem falar, se acha inferior porque nós estamos na condição de submissão, não. A gente só compreende que a liderança foi dada a eles, né? E que nós temos sim condição de ser essa mulher de Provérbios 31. Não somos inferiores, somos ajudadoras, somos influenciadoras do bem,
conforme os princípios da palavra de Deus. Somos aquelas que vamos auxiliar, né, que identificamos algumas coisas por sermos mais sensíveis, e daí vamos conduzir o nosso lar, como a mulher de Provérbios 31, de forma harmoniosa, para que o nosso marido, né, Taninha, seja ganho não por palavras, mas por reconhecer o nosso testemunho, o nosso procedimento. Então, não se ache inferior. Não, que o Espírito Santo te mostre no teu coração que isto é bênção. Essa questão, a nossa posição de submissão é bênção para as nossas vidas. É para que a gente seja amparada, protegida. E aquelas que pagam preço pelos seus casamentos podem ter certeza. Aquelas que são solteiras hoje e pagam preço de oração pelos seus futuros maridos, podem ter certeza que o melhor do Senhor virá sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Que vale a pena essa espera, essa entrega, essa submissão a Deus. O Senhor vai recompensar vocês. E para as que não querem continuar na condição de solteira, que sejam submissas a Deus, né? A gente respeita, o apóstolo Paulo quis, cada um tem o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor, e cada um tem os seus desejos, os seus sentimentos que apresentam para Deus, e os planos do Senhor para a vida de cada uma também, a vontade dele para a vida de cada uma. Amém, gente? Duas coisas que eu queria reforçar, eu queria aqui pedir para alguém orar, que o Espírito Santo falou de forma muito forte ao meu coração. Não tenha medo, não tenha receio de compartilhar os teus sentimentos com o teu marido. Veja nele um amigo com quem você pode contar, um ajudador, um auxiliador, um protetor. Peça ajuda para ele. Conte para ele o que você tem sentido, como você gostaria de ser tratada. Mostre para ele de forma amorosa, com palavras equilibradas. O apóstolo Paulo diz que as nossas palavras elas têm que ser temperadas, equilibradas, né? Elas têm que ser com sabedoria. Então, abre o seu coração, conversa com ele. Muitas vezes eu chego e digo para o Elton, olha, eu hoje estou precisando ser mimada. Falo bem assim, gente, hoje eu estou precisando ser mimada, precisando ser cuidada, hoje, vamos, sabe, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, ele sabe? Podem perguntar para ele quando encontrar ele na igreja. Não estou falando por demagogia, não. Em nome de Jesus, gente. Com muita humildade. Como alguém que já apanhou muito, que já relutou muito contra a autoridade no casamento e que aprendeu que isso é bênção de Deus para a minha vida, viu? Então, eu tenho certeza que Deus é contigo. Este assunto não veio à tona. Dá um propósito de Deus em todas as coisas, viu? Anota tudo que você escreveu. Conversa com o Espírito Santo, peça ajuda dele, assim como eu tenho pedido também, porque eu preciso melhorar, eu preciso mudar e eu preciso crescer, e eu aprendo com vocês também, viu? Obrigada pela presença de todas. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Tudo bem? Lega, Karina, Irene, tudo bem, filhas? Rose? Eu não vejo mais ninguém, mas... Então, nós vamos orar? Glória a Deus. Se vocês estiverem fazendo assim também, não adianta, mas porque eu não estou enxergando ninguém agora, só a Taninha e a Deia. Cleo, não desiste de mim, Cleo. Volta semana que vem, em nome de Jesus, querida. Não olha para a pessoa aqui, olha para a palavra. Não desiste, viu? Em nome de Jesus. Quem é que gostaria de fazer essa oração? Fazer para a gente encerrar e já pedir pela vida da pastora Paula, para que o Senhor sustente ela lá e para que o processo dela se resolva o quanto antes. Alguém gostaria de orar? Que eu já esqueci todo mundo que eu já pedi para falar aqui. Lega, ora para a gente. A Lega tá aí. Não vejo mais a Lega. Leguinha, tá aí, filha? Aqui. Ora por nós, então. Sim. Vamos lá. Amém. Querido amado Deus, nós te agradecemos por mais uma noite na tua presença. Te agradecemos por todo esse aprendizado. Nós sabemos que muitas vezes aprender dói, né? Dói bastante, mas nós sabemos que muitas vezes pode ser a cura para aquilo que a gente tem tanto pedido a Deus. E eu tenho certeza que essa palavra
tocou nos nossos corações, tocou no coração e tenho certeza que de todas, de uma certa forma, assim como tocou no meu, né? E eu quero pedir a Deus para que esteja realmente abrindo os nossos olhos espirituais através da palavra, que nós tenhamos sede da tua palavra, sede de realmente aprender, né? E que quero pedir a Deus para que esteja nos protegendo, nos confortando, para que nós, na próxima semana, possamos estar aqui novamente, né? Pedindo a Deus para que o Espírito Santo esteja cobrindo cada uma, protegendo cada uma e fazendo ter sede realmente da palavra de Deus, que eu acho que é isso que nos faz seguir em frente. Eu quero pedir para que Deus esteja tocando no coração de cada uma, quero pedir para que Deus esteja no comando também da papelada que a pastora Paula precisa que saia, para que essas coisas realmente elas andem. A gente sabe que até mesmo por causa da pandemia, né? Tudo tem atrasado, tudo tem ido devagar, mas nós cremos que os planos de Deus são perfeitos. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos no Teu amor, cremos que tudo está escrito pelas Tuas mãos, e nós já cremos que toda essa papelada vai se desenrolar e que vai dar tudo certo em nome de Jesus, e que o tempo de Deus é perfeito, né? Que nós tenhamos paciência, né? E mais uma vez pedir por esse grupo tão abençoado, pedir para que Deus realmente venha trazer sabedoria, principalmente para Carla, que está ministrando, né? Que nós precisamos de Ti, Carla, precisamos muito, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, pela vida da Carla, pela vida de cada uma que está aqui. E eu quero agradecer a Deus pela semente plantada em cada coração. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, eu creio em Ti. Creio que Tu és a salvação e a libertação de cada um, e que a salvação e a libertação vem através da sabedoria, e nós estamos aqui sedentas do Teu amor, da Tua compreensão e da Tua sabedoria. Queremos ter o entendimento, Pai. Nós Te agradecemos, e eu peço para que realmente, Pai, acompanhe a cada uma, que dê também uma noite de descanso maravilhosa, que nós tenhamos realmente, que amanhã de manhã, né, nós estejamos realmente, acordemos descansadas, e que o nosso primeiro pensamento é agradecer e louvar a Deus. Nós Te agradecemos desde já, Paizinho querido, pelas sementes plantadas e por tudo aquilo que nós sabemos que Tu ainda vais fazer nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.